Olá, bom dia. Que bom que você está aqui, bom saber que você está aí. E se o Senhor te trouxe até aqui, este lugar, é porque o Senhor tem uma palavra para falar para você. Louvo a Deus pelas pessoas que estão inscritas neste canal e por suas famílias. E se você não é ainda inscrito, aqui abaixo tem um botãozinho inscrever-se. Só tocar nesse botãozinho e você já vai me ajudar a compartilhar, a evangelizar a doce e meiga palavra do Senhor. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui no livro de Esther, no capítulo 7, e falando um pouquinho mais do vídeo anterior que está aqui abaixo. Diz assim, no capítulo 7, versículo 1: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, e disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se o rei achar graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição. Ela estava colocando a vida dela em jogo, em prol daquilo que ela iria expor ao rei. E o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por serva nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha, só um instantinho, acabei deixando aqui outro celular. Só um momento. Perdão, desculpa, acabei deixando o celular ligado. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está essa pessoa cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal era determinado pelo rei. Para aqueles que não sabem aqui, a palavra de Deus ela está falando sobre uma artimanha de um homem chamado Amã. Amã, ele era um homem de confiança de um rei e ele podia e tinha condição de até influenciar o rei a fazer algo. Só que ele intentou o mal pela inveja e pela soberba, porque o texto fala e o livro de Esther fala. Perdão, gente, eu ainda estou um pouco gripada. E o livro de Esther fala que esse Amã, ele tinha raiva e ira porque ele passava pela porta do palácio e lá tinha um homem de Deus cujo nome era Mardoqueu, que esse homem não se dobrava diante dele. Porque esse homem Mardoqueu tinha no seu coração de só se dobrar ao Deus dos céus, aquele que é o meu e o seu pai. E aí ele se enfureceu. E ali ele colocou aquela mágoa no coração de o porquê que todas as pessoas no reino
se batia continência, se dobrava diante dele, e Mardoqueu não. Só que a Bíblia não fala que Mardoqueu desobedecia a ele ou que o ameaçava. Ele era só um porteiro da guarda do palácio, né? Ele não ameaçava, ele era um pequenininho diante de quem era Amã. De repente, nos dias de hoje, estamos eu e você como os pequenininhos da vez. E tem pessoas que estão num patamar muito mais alto do que eu e você. E essas pessoas têm se incomodado com a posição e a autoridade que Deus tem nos dado. Mas eu estou aqui neste dia para poder te dizer que ninguém vai se levantar contra mim, contra você, contra aqueles que foi escolhido pelo Deus dos céus. Aleluia. Nada pode resistir ao que Deus está fazendo por esses dias, por esses tempos. Aleluia. Nada pode parar ao que Deus determinou para acontecer nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Aleluia. Nada, ninguém pode parar o que Deus está fazendo. Quem é que pode parar o Deus dos céus? Quem é que pode parar o nosso Pai? Ninguém. E aqui fala que Deus, para poder abençoar uma simples menina e todo o seu povo, a rainha Vasti, ela perdeu o seu cargo. Ela perdeu o seu cargo exatamente porque o rei, ele estava dando uma festa. A Bíblia também fala que ele já estava embriagado, mas ele queria apresentar a sua esposa. E ali a sua esposa se rebelou. E isso foi mal diante dos olhos do rei e de todo o reinado. E ali os homens logo temeram. Ninguém pode desobedecer o rei. Como que a esposa foi chamada, a rainha foi chamada e não compareceu? Logo todas as mulheres farão da mesma forma. E ali Vasti, ela perdeu o cargo e o Senhor já tinha determinado salvar o povo dele através de uma simples menina, que seria a sobrinha de Mardoqueu. A Bíblia fala que a sobrinha de Mardoqueu, Esther, ela perdeu os pais para poder então vir a ser criada pelo seu tio, a quem ela tinha muito apreço e obediência. E tudo isso já era um projeto de Deus, até mesmo da perda dos pais, para essa menina vir a chegar ao Palácio Real para salvar a nação dela. Porque todo aquele povo, Amã tinha planejado no seu coração de destruir todo aquele povo, todo o povo judeu. Aleluia, mas como eu falei, não existe nada que possa parar ou que alguém possa maquinar contra mim e contra a sua vida para continuar de pé. A palavra de Deus aqui fala, irmãos, nos livros de Esther, que o Senhor colocou Esther dentro do palácio e antes ela foi orientada pelo seu tio, aleluia, ela foi orientada pelo seu tio, que ela deveria entrar e se ligar com o Deus dos céus, clamar ao Pai, aleluia, jejuar, buscar a face do Senhor. E a Bíblia fala aqui no livro de Esther, que não só Esther, mas todos aqueles seus serviçais que estavam ali para lhe servir naquela preparação para estar diante do rei. Aleluia. Eles estavam ligados em Deus, clamando a Deus, assim como eu e você devemos fazer, muitas vezes naquilo que está nos acontecendo, que está nos tirando a paz. Mas uma coisa eu venho te dizer nesse dia: acalma, sossega o seu coração, porque assim como Deus, aleluia, planejou livrar o povo dele da mão daquele que injustamente estava tentando tirar, aleluia, a paz de um povo inocentemente. O Senhor neste dia vem te dizer: acalma o teu coração. É a palavra dele que está dizendo, irmão. Não sou eu que estou inventando, é a palavra dele que está falando isso. O Senhor
planejou, assim como o mal planejou, arquitetou. O mal não planeja, ele arquiteta. Ele arquiteta o mal. O meu e o seu Pai, o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, ele também tem um plano para desfazer. Deus tem um plano para poder desfazer as artimanhas do inimigo contra as nossas vidas. Nada pode parar o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Nada pode nos atrapalhar. Aleluia! Louvado seja Deus! E ali o Senhor colocou no coração de Esté e de Amã. O Senhor colocou no coração de Esté e de seu tio Mardoqueu para estar ligada com Deus. Aleluia! E chega um momento, irmãos, que a palavra conta aqui no livro de Esté, que o rei se lembrou de um feito que aconteceu aonde ele foi livrado da morte. Ele pediu para que trouxesse o livro das crônicas do rei, aonde era anotado tudo que se acontecia dentro do reinado, e ali foi lido que ele foi livrado da morte, o rei foi livrado da morte pela vida de um homem. E ali procurou o rei a saber quem tinha sido esse homem. E ali ficaram sabendo que este homem tinha sido Mardoqueu. E o rei perguntou o que foi feito como um pagamento para esse homem. Disseram: nada foi feito. Mardoqueu não cobrou o rei, não vivia reclamando do rei, porque o rei não tinha feito nada. Aleluia! O que ele estava fazendo, o que ele fez foi por amor em livrar o seu rei da morte. E lembrem, ele era só um serviçal, ele era só um pequenininho diante daquele palácio real. Aleluia! Mas quando o Senhor tem algo para fazer na minha e na sua vida, independente de quem nós somos, do que nós temos, de onde somos, aleluia, se tem um grande, se tem um maior, se tem uma pessoa acima de nós, irmãos, o Senhor nos dá condição, estrutura, sabedoria para estar nos lugares aonde Deus determinou para eu e você chegar. E ali o rei pediu que fosse aquele homem fosse recompensado por ter livrado ele da morte. E ali ele chama Amã, o seu homem. Lembra que eu falei que ele era um homem que podia até influenciar o rei? Como ele já estava no coração, no intento de fazer o mal para Mardoqueu, o rei manda chamar ele, pergunta para ele o que faria o rei para um homem que tivesse feito em favor dele. E ali Amã logo pensou: o rei deve estar falando de mim. E ali ele desejou para si, aleluia, não sabendo que o que ele estava desejando era para o humilde Mardoqueu. Enquanto isso, a Bíblia fala, o livro de Esté fala, que Mardoqueu estava vestido de panos de saco, quer dizer, ele estava num momento de contristado pelo que iria acontecer, porque até ele iria morrer com o plano que Amã já tinha determinado em seu coração, e inclusive a forca, aleluia, uma forca para matar Mardoqueu. Ele já tinha planejado e intentado tudo isso. E ali a Amã chega para o rei e diz que a pessoa que tivesse feito isso era para montar no cavalo do rei e sair pelas ruas, pelo reino, para poder ser exaltado. Aleluia! E ali, de acordo com tudo aquilo que Amã desejou para si, aleluia, o Senhor honrou a Mardoqueu, ao pequeno Mardoqueu, ao simples Mardoqueu. E ali aquele homem foi vestido com roupas reais, aleluia, posto no cavalo do rei e foi desfilar na rua para o povo ver o que faria, o que fez o rei, aquele que um dia o livrou da morte. As honras chegaram para aquele que estava servindo com fidelidade e obediência e crendo, tendo fé que Deus iria o socorrer. Quem sabe nesse dia isso esteja acontecendo com você, mas eu venho para poder te falar, eu venho para poder te avisar que ninguém, repito, ninguém pode parar o que Deus está fazendo na sua vida, a não ser você. Caso você não queira, Deus não pode interferir. Mas esse é o momento que Deus tem para ti. Assuma o lugar aonde Deus quer que você chegue,
aonde Deus quer te colocar. Louvado seja Deus. E se Deus tem, meu irmão, se não, Deus tem um lugar para eu e você chegar, mas se nós não quisermos, o Senhor colocará outra pessoa, assim como foi com Vasti. Quem determinou que Vasti fosse rainha foi o próprio Deus. Aleluia! Mas ela não soube se posicionar. Ainda ontem eu estive a falar com uma pessoa e sobre isso, sobre esta passagem da Bíblia, e por incrível que pareça, um homem, e ele disse para mim assim: não, o rei estava querendo, ele estava bêbado e estava querendo expor a rainha, querendo expor a beleza dela e ela não aceitou aquilo. Aí, dentro do meu coração, eu vi que aquilo ali poderia virar uma conversa que não ia, não ia nem influir para mim e nem contribuir nem para mim, nem para aquela pessoa que estava falando. E ali depois Deus foi ministrando ao meu coração. E na mesma hora, assim, eu chamei ele, só fiz dizer assim: mas me fale, já que o rei estava querendo expor a rainha, porque este mesmo, já que o rei era errado, porque este mesmo rei Deus usou para poder levantar e abençoar a Esther e livrar todo aquele povo. Foi o mesmo rei. E quando a rainha Esther chamou o rei e também Amã, que era o seu homem de confiança, eles foram para se banquetear, foram para poder também beber. Mas sabe o que é que Deus está nos alertando aqui, nos mostrando aqui? Que a minha e a sua posição é quem vai dar a direção para poder a gente chegar. Porque se eu tomar uma direção, aleluia, de me iludir com o que está acontecendo, ou colocar a minha visão, focar a minha visão no problema, ou no que passou, ou em quem errou, eu não vou estar chegando no lugar que Deus quer que eu chegue. Aleluia! Você consegue entender o que esta palavra está dizendo? Tome o lugar, não é tomar a força, mas é galgar, é caminhar, aleluia, para você chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Sabe, queridos, eu tenho visto o Senhor, pela misericórdia dele, me pedir para falar com pessoas, dizerem para elas a direção que Deus quer que elas tomem, viver em locais que de fato é o que Deus quer que aquela pessoa viva. E eu tenho visto pessoas dizer: não, mas eu não sou isso. Sim, você não é, mas Deus está dizendo que Ele quer que você seja aquilo. Ele está dizendo que é para você ser aquilo. Ele está querendo que você seja algo melhor, algo maior. Aleluia. E muitas vezes ficamos colocando desculpa e arrumando pretexto para não viver aquilo que Deus quer para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É muito mais fácil a gente viver no lugar que Deus quer, na posição que Deus quer, do que a gente viver se cansando, se enfadando por estar numa posição, vivendo uma situação que não foi o que Deus determinou. A palavra de Deus diz em Salmo, se não me falha a memória, 139, que Ele tem no seu livro a minha e a sua história escrita antes que eu e você nascesse. Aleluia! De repente eu e você estamos nos cansando por não estar acreditando, dando crédito àquilo que Deus está dizendo. E vivemos muitas vezes se chateando, muitas vezes, como diz, batendo, dando murro em ponta de faca por querer que as coisas deem certo no lugar errado. Por quê? Porque muitas vezes achamos: não, isso aqui já tá bom, é isso aqui mesmo. Não estou falando de ambição, eu estou falando de viver no lugar que Deus determinou para você. Aleluia! Você é nível técnico? Estude para ser universitário. Aleluia! Você já tem nível superior? Estude para poder fazer um MBA. Alabar, rebasse. Aleluia! O que é que você tem na sua mão? O Senhor está te dizendo que Ele quer te fazer maior ainda nessa nação.
Louvado seja Deus, e devemos ocupar o lugar que Deus tem para nós. E se nós assim não entendermos, o Senhor levantará outras pessoas, porque aquilo que Ele determinou assim será. E saiba que em cada lugar há um agente de Deus, há um homem de Deus, há uma mulher de Deus para ajudar os menos favorecidos. Assim como Deus levantou a rainha Esther para poder estar dentro daquele palácio real, para salvar o seu povo daquele homem mau. O Senhor está determinando e tem determinado que eu e você viva e esteja no lugar que ele tem falado para nós. Aleluia. Não dê desculpa para não viver aquilo que Deus tem para você. Não dê desculpa, queridos. Não sejamos nós o empecilho para não viver aquilo que Deus tem para nós. Louvado seja Deus. Não tenho condição, não tenho ninguém que me indique, não tenho ninguém influente nesse lugar. Aleluia. Saiba que Deus está querendo levantar a você para ajudar outros pequenos. Aleluia. Guarde essa palavra em seu coração. E mais uma vez eu vou dizer, ninguém pode parar o que Deus quer fazer na sua vida, a não ser você mesma. Eu lembro de um texto de formação humana, quando minha filha era criança, que dizia que uma fábrica colocou bem no portão, hoje morreu a pessoa, tinha lá um cartaz, hoje morreu a pessoa que lhe atrapalhava a crescer na vida. E ali aqueles funcionários fizeram aquela fila e entravam naquela sala para poder ver quem era a pessoa que tinha morrido. E lá estava um caixão. Só que a pessoa que vinha, ela passava e não voltava pelo mesmo lugar. Por lá mesmo ela saía. E quando ela chegava diante do caixão, que ela ia olhar quem era a pessoa que estava atrapalhando ela de crescer na vida, lá tinha um espelho naquele caixão. E quem era que a pessoa via? Ela própria. Só quem pode parar o que Deus está fazendo nas nossas vidas somos nós. Nos coloquemos diante do Senhor para poder a gente viver aquilo que Ele tem para nós. Pegue essa palavra, guarde essa palavra. Antes de você sair desse vídeo, dê um like, se inscreva nesse canal, compartilhe essa palavra, porque assim como você foi ministrado por Deus, e se você chegou até aqui, é porque você foi ministrado por Deus com essa palavra. Tem outras pessoas precisando ouvir isso que eu e você fomos ministrados nesse dia. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, em o nome de Jesus.